Muito bem, pessoal. Hoje nós iremos ver então um exemplo para cálculo de tempo de usinagem numa operação de fresamento. As fórmulas e os conceitos utilizados aqui nesse exemplo então foram dados aí na aula anterior e estão nos slides anteriores aqui desse exemplo. Muito bem. Uma operação de fresamento é realizada em uma superfície de topo de uma peça retangular com 400 milímetros de comprimento e 60 milímetros de largura. A fresa tem 80 milímetros de diâmetro e 5 dentes, ultrapassando a largura da peça nas duas laterais. A velocidade de corte é de 70 metros por minuto, o avanço por dente de 0,25 e a profundidade de corte AP igual a 5 milímetros. Determine, letra A, o tempo de corte real para realizar um passe sobre a superfície e B, a máxima taxa de remoção de cavaco durante o corte. Então aqui a gente tem uma figura ilustrando o processo, né? Aqui o retângulo cinza seria a peça, né, que tem 400 milímetros de comprimento e 60 milímetros de largura. Aqui o círculos em amarelo é a fresa, né, aqui a posição inicial, e ela vai usinar aqui no sentido da esquerda para a direita. E aqui a posição final, certo? Então aqui, percebam que o início do corte ele vai se dar aqui na tangente da fresa, certo? Então o corte vai iniciar aqui, e aqui para simplificar e para assegurar que toda a superfície seja usinada, a gente vai considerar que a fresa ultrapassou completamente a peça, certo? Então aqui o comprimento em que a ferramenta vai se deslocar na velocidade aí de avanço vai ser o comprimento da peça, né, os 400 milímetros, mais aí o diâmetro da fresa, certo? Então a gente, nesse exemplo aqui, a gente vai considerar aí o comprimento total para efeitos de cálculo de tempo, a gente vai considerar o comprimento da peça mais o diâmetro da fresa. Como é que a gente faz então? Primeiro a gente vai calcular a rotação, baseado aí na velocidade de corte e no diâmetro da fresa. Então a gente tem a fórmula aqui que rotação é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d. A velocidade de corte vai ser de 70 metros por minuto e o diâmetro de 80 milímetros. Aqui o 1000 ele vai entrar para fazer a conversão aí de milímetro para metro. Então a gente tem aqui que a rotação é de 279 rotações por minuto. Em seguida, a gente vai calcular a velocidade de avanço. A velocidade de avanço vai ser a velocidade com que a fresa ela vai fazer esse movimento, ou seja, a velocidade relativa entre a fresa e a peça, movimento aí de translação. Para calcular, então, a gente vai considerar aqui o número de dentes vezes a rotação vezes o avanço por dente. No caso aqui a fresa tem 5 dentes, ela vai estar trabalhando aí numa rotação de 279 e o avanço por dente é de 0,25. Então fazendo essa continha aqui vai dar 348 milímetros por minuto. Isso significa que a fresa ela vai se deslocar aqui a uma velocidade de 348 milímetros por minuto. Então a gente conhecendo essa velocidade e conhecendo o comprimento que a gente precisa usinar, a gente pode conhecer aí o tempo. Então, o tempo de corte vai ser o comprimento total, né? Vai ser o comprimento da peça mais o diâmetro da fresa, nesse caso, né? Dividido pela velocidade de avanço. Então, vai dar 400 mais 80 dividido por 348, aproximadamente 1,38 minutos. Então, a resposta da letra A é 1,38 minutos. Na letra B, ele pede aí a máxima taxa de remoção de cavaco durante o corte. Então a taxa de remoção ela vai ser aqui a profundidade de corte vezes a penetração de trabalho vezes a velocidade de avanço. Certo? A profundidade de corte é de 5 e a penetração de trabalho é 60. A penetração de trabalho aqui no caso vai ser a largura da peça. Certo? Se em outra situação essa largura fosse maior do que a
o diâmetro da fresa, certo? E a fresa estivesse usinando em cheio, por exemplo, então essa penetração de trabalho aí seria o próprio diâmetro da fresa, certo? Mas nesse caso aqui, a penetração de trabalho é de 60 milímetros. Então vai dar como? Vai dar 5 vezes 60 vezes aí a velocidade de avanço de 348, 104.400 milímetros cúbicos por minuto. Então a taxa de remoção ela é sempre um volume usinado pela unidade de tempo, certo? Isso aqui também é usual encontrar em catálogos, esse valor aqui em centímetros cúbicos.